Um pai explica a seu filho que o universo são como várias bolhas de água, e eles estão em uma bolha que estourou. Esses mundos paralelos se influenciam mutuamente, por isso não é possível controlar completamente o nosso destino. Ele recebe uma ligação. Ele olha para o menino e diz que Yuno morreu. Ele foi atropelado por um carro. Yuno era o cachorro de seu avô. Ele tinha 7 anos quando seu avô o pegou da rua. O menino vai correndo então para a casa do seu avô para dar o último adeus ao seu amigo. O seu avô está visivelmente abalado. Uma garota pega ele chorando por causa de seu cachorro e, para animá-lo, convida ele para dar uma volta. Ela apresenta para ele, em um laboratório, uma cápsula IP. Ela pode viajar entre mundos paralelos. A menina doida então coloca ele dentro da cápsula e aperta alguns botões, e a porcaria da cápsula funciona. Ele é levado para uma realidade paralela em que Yuno está vivo. Ele fica muito feliz em saber disso, mas a felicidade dele dura pouco, porque nessa realidade não foi Yuno que morreu, mas foi o seu avô que morreu. Ele fica então muito triste com a desgraceira que aconteceu. Realmente não existe mundo feliz. Ele resolve ir para a cama e quando acorda, o seu avô bate na porta do seu quarto, mas ele não ressuscitou. Ele apenas voltou para a realidade que estava antes. No outro dia, então, a menina pede desculpas para ele. Ela não conseguia usar a cápsula sozinha, então usou ele como cobaia. Ela queria ir para uma realidade onde seus pais não estivessem divorciados. O menino então dá a ideia de colocar ela na cápsula e ele apertar os botões. Ela acha isso ótimo, afinal ela já quer ir para outra realidade mesmo. Mas quando eles estão prestes a começar a brincadeira, a mãe da menina aparece. Ela é a diretora do laboratório. Ela passa um sermão infinito para eles e depois os coloca de castigo num quartinho. Então eles finalmente se apresentam. Ela diz que o nome dela é Sato Shiori e ele diz que o nome dele é Koyomi. Eles se cumprimentam e viram melhores amigos muito rápido. Eles vivem vários momentos felizes juntos. Muito tempo se passa e eles já estão adolescentes. E eles prometem um para o outro ajudar todas as vezes que um deles estiver precisando, incondicionalmente. No outro dia, Koyomi acorda e vê um bilhete na geladeira. Sato quer vê-lo no laboratório às 11 horas, então ele sai correndo de bicicleta. Quando ele chega lá, ele acaba acidentalmente colocando a mão dele em cima da mão de Sato e ela fica meio sem graça. A mãe dela, na verdade, está dando uma aula. Ela está explicando sobre o IP. É uma tecnologia cujo objetivo final é uma mudança paralela para o mundo para o qual você almeja ir. Então o IP leva em consideração os seus sentimentos e os seus pensamentos na hora da mudança. Mas toda essa aula chata tinha um objetivo, era anunciar que a mãe de Sato vai se casar com seu amigo cientista. Ou seja, os pais dela talvez nunca mais voltem a estar juntos. E esse cientista é o pai de Koyomi. Isso foi pesado para eles, pois Sato diz mais tarde que um dia ela pretendia casar com Koyomi, mas agora isso não é mais possível, já que os pais deles vão estar casados. Mas Koyomi se vira para ela e diz: Sato, vamos fugir, vamos viajar pelo mundo, nós vamos a qualquer lugar, mas não podemos ficar aqui. Mas eles logo percebem que isso não vai ser possível, afinal de contas eles são só adolescentes. Como eles vão arrumar trabalho? Eles vão então para o alto da cidade e ficam observando dali. Então Sato tem uma ideia. Que tal eles serem felizes em uma realidade paralela? Eles só precisam desejar entrar na cápsula e se enviarem para o outro mundo. Eles desejam então muito forte irem para um mundo melhor, onde eles possam se casar. Eles seguram nas mãos um do outro e a mágica acontece. Koyomi acorda e seus pais estão juntos, e os pais de Shiori também estão juntos. Parece que tudo saiu perfeito. Tudo finalmente deu certo. Eles finalmente podem ser felizes de novo, mas algo inesperado acontece. Enquanto Shiori está atravessando a rua para encontrar os seus pais, um carro acaba passando no sinal vermelho e vai para cima de Shiori. Koyomi então acaba voltando para a realidade. Ele acorda na cápsula e fica triste que o mundo paralelo não deu certo, mas ele percebe que Shiori não voltou e ela simplesmente não se mexe. O pai de Koyomi então entra no laboratório e ele pede ajuda para o seu pai. Shiori não está respirando. Eles então a levam para um hospital. Já de madrugada, Koyomi tem uma notícia triste. O coração de Shiori ainda está batendo, mas ela teve morte cerebral. Está em estado vegetativo. Ele sai correndo de bicicleta, não consegue suportar a dor. Enquanto seu pai explica que eles estavam equivocados, mesmo que ele se casasse com a mãe de Sato, os dois ainda assim poderiam se casar.
porque essa é a lei do Japão. Não havia necessidade de fugir. Enquanto Koyomi volta para casa, ele vê Shiori, mas ela está brilhante, tem algo esquisito nela. Ela virou um fantasma. A mãe de Shiori explica mais tarde. Devido ao fato dela ter morrido no mundo paralelo, não deu tempo do seu corpo voltar a seu estado original no mundo em que estamos. Por isso ela ficou presa entre o mundo paralelo e esse. Agora ela é um fantasma. Koyomi então pede pelo amor de Deus para a mãe de Shiori e o pai dele salvarem Shiori, mas eles dizem que o elemento imaginário não é algo que pode ser medido e muito menos colocado em um laboratório, e os mundos paralelos não estão sob controle dele. Talvez Shiori nunca mais volte. Koyomi então entra em desespero. Ele se sente culpado por tudo aquilo que aconteceu. Ele diz que vai encontrar uma maneira de ajudar. Ele segue a sua vida apesar disso. Durante o dia ele vai para a escola e à noite ele estuda incessantemente o elemento imaginário, na esperança de um dia salvar Shiori. Ele se submete a vários experimentos, mas nenhum resultado acontece. Ele vê Shiori em sua forma de fantasma, mas ela não pode sair dali. Ela está apenas esperando, e isso aumenta ainda mais o sofrimento de Koyomi. Durante a madrugada, Koyomi recebe uma notícia de seu pai. O coração de Shiori parou. Ele vai visitar o fantasma de Shiori no outro dia. Ela percebe que ele está visivelmente abalado. Lá se foi a última esperança de ele se casar com o amor da sua vida. Ele conversa com ela, mas não pode tocá-la, nem senti-la. As pessoas pensam que ele está ficando louco, pois apenas ele pode ver Shiori. A vida de Koyomi foi passando apesar disso. Agora, ele se tornou um cientista renomado, mas ele nem se importa com isso. Aliás, ele sequer faz a barba. Eles estão contratando novos cientistas, mas Koyomi se recusa a trabalhar com eles. Mas o seu pai pede a ele que reconsidere as coisas. Ele não pode ficar desprezando os outros assim para sempre. Ele vai fazer uma entrevista então com uma nova cientista. E dessa vez ele se arruma e até faz a barba. Ela diz que ele está sendo muito informal, pois eles já se conhecem. Ela estudou com ele. Ela sempre teve raiva de Koyomi apesar dele faltar nas aulas, ele continuava tendo as melhores notas. Ela sempre teve muita raiva dele. Então ela toma um copão de cachaça e fica doidona. Definitivamente não é uma boa maneira de passar na entrevista. Enquanto ela tá doidona, eles passam então pelo cruzamento onde Shiori está. Ele acaba olhando para ela, e a mulher diz então que ela também vê o fantasma do cruzamento de vez em quando. Koyomi fica impressionado, perguntando como ela pode ver. Ela diz que ela vê, mas é só às vezes. Koyomi acha que isso pode ser algo importante. Ele explica toda a situação para ela, e ela diz que pode ajudá-lo nisso. Eles finalmente se apresentam. Ela diz que se chama Kazune. 10 anos já se passaram, e eles continuam na mesma pesquisa. Koyomi jura para Shiori que ele vai tirá-la daquela condição, mas ela diz que já nem se importa mais e que é para Koyomi seguir sua vida, pois o que aconteceu, aconteceu. Em mais um dia no laboratório, Kazune apresenta para ele uma bebida que ela achou muito boa. Ela traz um copo e coloca a bebida no copo para ele. Eles observam como aquela bebida é interessante, pois as bolhas de gases ficam no fundo do copo e nunca sobem para a superfície. Aquilo dá uma ideia para Koyomi. Ele se lembra da explicação de seu pai. O mundo são várias bolhas separadas. Aquilo pode ser um sinal, uma correlação com a situação de Shiori. Ele resolveu uma parte do problema. Agora talvez seja possível salvar Shiori. Mas ele se lembra de todas as vezes em que ele foi para mundos paralelos e de todas as realidades que ele experimentou. A sua vida foi passando e ele foi ficando velho. Ele se casou com Kazune, teve filhos e os seus filhos também se casaram e ele teve netos. Os dois já estão bem velhos e finalmente chegou o dia de salvar Shiori. Mas por que ele esperou tanto tempo? Voltamos no tempo então para a explicação de Koyomi para isso. Shiori ficou presa nesse limbo porque as memórias dela estavam presas às memórias de Koyomi. Isso significa que eles fazem parte de uma mesma bolha imaginária. E a única maneira de Koyomi salvar Shiori é trocando de lugar com ela. Por isso ele esperou tanto tempo. Na condição em que Shiori está, ela simplesmente não envelhece. E isso significa também que ele nunca poderá mais encontrar Shiori novamente, pois a liberdade dela depende da prisão dele, e vice-versa. Ele conta isso para Shiori, e ela chora muito ao saber que nunca mais vai ver Koyomi, mas ele diz que isso é necessário. Ele já viveu bastante. Está na hora de deixar ela viver um pouco também. Antes de entrar na cápsula, ele agradece Kazune pela vida que ela deu a ele. Ele foi muito feliz com ela.
e o experimento começa. Ele imediatamente cai num limbo junto com Shiori e acorda em outra realidade. Nessa realidade, ele também é um idoso. Ele tem um compromisso marcado em seu relógio. Ele pede um chapéu para sua esposa. Ele já não anda mais. Ele vai em uma cadeira elétrica. E Shiori finalmente acorda. Ela tem uma ilusão de Koyomi vindo buscá-la. Mas, quando Koyomi chega no seu compromisso, já muito velho, ele pergunta o nome daquela garota que veio recepcioná-lo. É uma garota jovem, e Koyomi já é um homem velho. Ele pergunta, qual é o seu nome? E ela responde, Shiori.